Esse vídeo é uma contribuição que a Associação Brasileira de Antropologia faz para a compreensão da situação das terras de quilombos no Brasil. Alcântara é especialmente importante porque demonstra, ao longo de uma trajetória histórica, diferentes relações e contradições entre terras de quilombos e o Estado brasileiro. Ao apresentar esse vídeo, a ABA continua na sua trajetória de combate ao racismo no Brasil. Até pouco tempo, o significado do termo quilombo estava ligado às definições utilizadas no período colonial e imperial para perseguir e punir escravos fugidos. A partir de 1988, como resultado da pressão dos movimentos sociais, a Constituição brasileira passa a garantir os direitos territoriais às comunidades remanescentes de quilombos. Embora tenha um conteúdo histórico, o termo quilombo é ressemantizado, passando a assumir novo significado, tanto na literatura especializada, quanto para as comunidades negras rurais, que buscam hoje, em todo o Brasil, o reconhecimento de seus territórios. Comunidades negras rurais que sempre lutaram por sua autonomia e pela manutenção de seus territórios contra a invasão de particulares, de empresas e do próprio Estado, buscam manter e reproduzir seus modos de vida, agora sob o amparo da Constituição de 1988. Apesar do amparo constitucional, nas comunidades negras rurais de todo o país, é flagrante o desrespeito pelos direitos humanos mais elementares, como o direito à moradia, à educação, à saúde. Em muitos casos, não são garantidos sequer o direito de ir e vir, o direito ao acesso aos recursos naturais e o direito de exercer suas práticas culturais. Nos séculos XVIII e XIX, o Maranhão foi um dos maiores importadores e ponto de distribuição de escravos. A população de negros no Maranhão, em algumas épocas, chegou a mais de 70%, como consequência da importação de milhares de peças, como eram chamados os escravos. Na segunda metade do século XVIII, foram trazidos para Alcântara grandes contingentes de escravos, destinados às fazendas de algodão e, mais tarde, para os engenhos. Alcântara mantém sua proeminência econômica
baseada no trabalho dos negros até fins do século XIX. Os empreendimentos econômicos da aristocracia agrária de Alcântara se desestruturam a partir de fins do século XVIII e início do XIX, quando os senhores perdem o poder de repressão sobre os escravos e se retiram. A retirada dos brancos permite que negros e indígenas, antes mesmo da abolição da escravidão, ocupem as áreas abandonadas produzindo autonomamente. Estabelecem códigos próprios para definir aqueles que pertencem ao grupo. E para garantir o acesso de todos aos recursos naturais, impedem a divisão da terra em lotes individuais, preservando assim o seu uso comum. Em 1760, com a expulsão dos jesuítas e mais tarde, com a retirada de outras ordens religiosas de Alcântara, os negros se apropriam não somente das terras, como passam a elaborar suas próprias formas de cultuar seus santos. A festa de São Benedito na Ilha do Cajual, em Alcântara, assume características próprias. Grande parte do ritual é realizado por mulheres e crianças. Uma das imagens do santo é roubada ritualmente durante a noite. É só brincadeira para dar alegria na festa. Aí chega uma pessoa, aí ele fica assim escondidinho, ele vai lá no altar, ele tira o santo e vai deixar na casa de outra pessoa. A gente diz assim, roubaram o santo. Aí quando é de manhã a gente se ajunta, uma porção de gente aí toca foguete e vai buscar o santo. Vamos caçar, santo de fazer milagre, vamos caçar. Obrigatoriamente, o cortejo passa pelo velho cajueiro, que dizem possuir 200 anos, e que comprova a ancianidade da ocupação e a ancestralidade escrava das famílias. A imagem roubada é encontrada e, nesse momento, há uma troca ritual de acusações entre o menino que personifica o juiz e as mulheres. Foi de noite. Olha aí, onde está o santo? Eu animando o teu tambor, eles dizendo que eu roubei teu santo. Olha que é ladrona, viu? Tá vendo? Agora eu devia me prender de novo. A senhora é juiz. Olha, ladrona de santo. A economia desses grupos se organiza de modo a garantir uma reserva de recursos destinados à promoção de festas e rituais, os fundos cerimoniais. A carne de boi ou de porco, animais dados ao santo em pagamento de promessa, é alimento indispensável. Todo mundo tem mais fé nele, no milagre dele, do que nos outros santos. É, porque ele é um pretinho, aí todo mundo quer bem o preto santo. É. Pede passou um fulano de tal, nada acorda. Pede passou um menino é só corrido. Logo aqui, tem um lugar aqui no município de Alcântara, por nome Tamatati, lá também tem uma santa boa, uma santa padroeira de lá, Santa Teresa. O povo tem muita fé nessa santa.
Lá as terras, lá o lugar, tudo é da Santa, terra da santidade. Quando chega tempo da festa, aí tudo que tem encosta pra lá, pra fazer a festa da Santa. É boi, e é porco, e é farinha, e é muita tapioca, e é arroz, o povo tudo leva. Itamatatiua foi uma fazenda pertencente à Ordem do Carmo. Após a retirada dos religiosos, os negros passaram a ocupar as terras em sistema de usufruto comum. De acordo com uma lógica jurídica própria, Santa Teresa de Ávila é reconhecida em toda a região como a legítima proprietária das terras. Os negros de Itamatatiua reverenciam a santa através de uma grande festa que simboliza também o pagamento pelo direito de usar as terras. Com a desagregação das fazendas e das grandes unidades de produção, de religiosos e de particulares, surgem em Alcântara outras situações semelhantes às terras de Santo de Itamatatiua. São as terras de Santíssima, as terras de Preto, as terras de herança, as terras da pobreza. Essas terras conformam um grande território étnico, controlado por famílias de ex-escravos e seus descendentes. Morou minha bisavó, avó, mãe, pai e toda a geração minha é daqui, deste lugar, é deste aqui, ó. Agora tá em mim com meus filhos e já neto, já sou avô de neto. Olha que vem de longe, é? Quem vem de bisavô, escanchavô pra cá até chegar em mim tá longe. Meus escanchavô foram escravos. O que teria ocorrido de mais peculiar quando nós falamos da história de Alcântara, sobretudo da questão dos quilombos de Alcântara, é que teria havido aí uma fuga dos brancos. Os moradores locais, nas suas narrativas históricas, eles explicam como os senhores fugiram em final do século XVIII, início do século XIX, quando o preço do algodão caiu no fundo do poço e levaram tudo, desde baldrame, janelas, telhas que então eram muito valiosas e todas as madeiras de lei que compunham as unidades residenciais, foram todas levadas. Tanto que hoje na paisagem de Alcântara você não encontra uma casa grande. Diferentemente de outras partes do Maranhão e de outras partes do país, você não encontra uma casa grande sequer erguida. Você não encontra, senão, ruínas, escombros, uma ruinaria que, por assim dizer, nos ajuda a entender como é que se deu o processo de aquilombamento nessas fazendas. O aquilombamento entendido enquanto uma autonomia produtiva, o aquilombamento entendido enquanto uma identidade que foi estendida sobre essas terras, a partir do momento em que os próprios grandes proprietários de algodão e os engenhos de açúcar haviam se afastado e haviam ou voltado a Portugal ou ido para a corte no período imperial. Mais em frente tem outro sítio aqui, na ponta daqui, por nome Jacaré. É outro sítio também velho, também tinha uns paredão também lá, tudo tem. Nessas áreas, onde se desagregaram as antigas fazendas, povoados foram erguidos autonomamente e nunca escolheram o lugar exato das ruínas para se estabelecer. Aí depois já roçaram para mais de 10 vezes ali naquele mato. Aí foram derrubando, acabando, tirando pedra, aqueles pedrões velhos medonhos, ferramenta que tinha aqueles ferro no tempo antigo. Tinha a casa de engenho, tinha a casa dos brancos, dos brancão. Há um conjunto de expressões, ou de um léxico próprio, que ele consolida essa ideia de quilombo. Tem na memória local as questões de fuga, através da pegação, que era o recrutamento militar obrigatório, inclusive na Guerra do Paraguai, que vários voluntários foram extraídos de Alcântara. Porque antigamente tinha um negócio de uma pegação que chamava, pegação. Aí quando dava, chegava aí 20, 30, 40 homens para pegar 1 ou 2 ou 3 ou 10 conforme. Outro dado de fuga são as chamadas tocas, os chamados esconderijos.
São aqueles lugares onde hoje ainda se encontram, às vezes, vestígios de animais que foram roubados e abatidos. Faziam a toca no mato aí, moravam no meio das matas. Nesse tempo era mata, as matas eram virgens. Então, o esconderijo, a pegação, a toca estão no universo desse grupo como os elementos de resistência clandestina, como os elementos de fuga, como a forma em que o quilombo era vivido por eles, ainda que não fosse na sua palavra explícita, quilombo. Era assim que era o negócio. Meu avô foi pegado, o filho foi pegado, o tempo dele novo foi vendido, aí ele fugiu. Fugiu, passou 6 meses no mato, amontado no mato. A festa do Divino Espírito Santo é uma representação da corte e da sociedade imperial. É um ritual que envolve os moradores de Alcântara de diferentes classes sociais. A tradição determina a importância de cada participante conforme a hierarquia dos papéis representados. As caixeiras são, em geral, oriundas das comunidades negras rurais. Embora integrem a corte, nas casas de festa, as caixeiras não participam da mesa do império. Cabe à caixeira-mor a obrigação de servir a bebida aos membros de sua mesa. O empenho de Dona Margarida, ao exercer todos os anos suas funções de caixeira-mor, não deixa transparecer um drama pessoal que já dura mais de 20 anos. Dona Margarida é uma das milhares de pessoas que foram arrancadas de seus locais de origem para a implantação da base de lançamento de Alcântara. Aquela beleza, aquele conforto grande que a gente tinha lá, nós tinha muito buriti, nós tinha muita jussara, nós tinha muito babaçu, nós tinha muita manga, garapé bem pertinho, vajão enorme. Em 27 de outubro de 1980, o governo estadual decreta a desapropriação por utilidade pública de 52 mil hectares do município para a implantação da base de lançamento de Alcântara, expropriando 2.000 famílias. É uma coisa que aqui ninguém nunca nem sonhou para adivinhar. E chegou assim de repente. As famílias resistem às ações da aeronáutica com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja. Mobilizam-se, elaboram abaixo-assinados e encaminham reivindicações ao Ministério da Aeronáutica como condição para saírem de seus locais. As reivindicações das famílias não são atendidas e as comunidades atingidas, aproveitando uma visita ministerial, em março de 1986, bloqueiam a estrada MA-106 em sinal de protesto. Ali surgiu um acordo com nossas reivindicações e levado a cartório e aceita por eles. O protesto é suspenso com a garantia das autoridades em atender às reivindicações de escolas, moradias e principalmente terra. Pelo Estatuto da Terra, o módulo rural de Alcântara é 35 hectares. Foi então marcada uma audiência para o dia 1º de abril de 1986 em Alcântara com o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. Esta audiência aconteceu e naquele dia 1º de abril, que é consagrado ao Dia da Mentira, eu fiz uma observação de que, por ser o Dia da Mentira, se os acertos ali não seriam desrespeitados. Infelizmente, 18 dias depois, no dia 18 de abril de 1986, o presidente da República, lamentavelmente maranhense, senador Zé Sarney, assinou um decreto em conjunto com os ministros militares e com o ministro da Reforma Agrária, reduzindo o módulo rural de Alcântara de 35 para 15 hectares. É como se a pessoa tivesse tivesse perdido a metade do seu salário. Que a dificuldade maior que a gente tem aqui dentro da comunidade é sobre terra, porque a terra foram poucas. Os que vieram, que têm a sua gleba, seus 14 hectares, muitos são improdutivas, as terras. Os que são produtivas, tem vários filhos que na época que veio para cá, estava adolescente,
Uns jovens hoje já estão com famílias. E o que aconteceu? Não, estão sem terra para trabalhar. A aeronáutica monta uma equipe para conduzir o processo de negociação e de transferência das famílias. Essa equipe, que era composta de um veterinário, que a gente acha um absurdo, uma pedagoga, uma advogada, 2 técnicos. Quer dizer, uma equipe incompetente para fazer o trabalho que eles queriam fazer. A aeronáutica adotou também como estratégia a convocação de jovens alcantarenses para integrar uma guarda na área. Os jovens filhos de camponeses foram levados a São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde receberam treinamento militar e cursos de enfermagem de modo a auxiliar a equipe de relocação. Foi assim preparado um aparato para que a comunidade se sentisse protegida. Quem está me tirando daqui são pessoas que eu conheço, então eu estou confiante. 7 horas da manhã o carro estava pitando na porta, Pepe, aquele carrão enorme, aí na porta. De que é a mudança? As famílias receberam indenizações muito aquém do que possuíam e foram remanejadas compulsoriamente para uma área distante do mar e alojadas nas chamadas agrovilas, controladas pelos militares. Eu lembro bem de uma casa que nós chegamos para pegar as coisas das pessoas lá, e lá tinha uma senhora. Uma senhora, eu creio que acho que uns 80 anos. E como eu era enfermeiro, geralmente eu ficava para acompanhar, né, saía por último da comunidade. O caminhão ficou a uma certa distância e eu vinha com ela pegando no braço dela, e nós estávamos assim já uns quase 100 metros longe da casa, e ela pediu que eu soltasse o braço, e ela olhou para trás e ficou olhando, né, para casa. Aí ela estava chorando. Eu tinha assim um jardim de flor na porta, tinha um cajueiro, eu tinha um cajazeiro, eu tinha um coqueiro. Aí eu peguei logo meus 400 cruzeiros, eu peguei, né? Peguei que eu comprei uma cama, comprei um guarda-roupa, comprei um raido. Uma coisa dessa é doído. Você sair com uma coisa que fosse afregelado. A aeronáutica impõe regras e interdições para a ocupação das agrovilas. Vender todos os porcos para não levar porco para lá, para não ter criação de porco. Porco para não olhar sujeira na rua, entendeu? O porco é importante na economia desses grupos, funcionando como reserva de valor e como alimento. A carne de porco é imprescindível nas festas e rituais. A aeronáutica proíbe a reforma e a construção de novas casas nas agrovilas. Os novos casais têm como alternativa sair para a periferia de Alcântara, para a periferia de São Luís, ou permanecer nas agrovilas enfrentando os militares. Essa casa nós construímos até com muita dificuldade, porque na época o comandante não queria aceitar a nossa casa no local que está, porque eles achavam que ia ficar em frente à casa de farinha, que é a minha casa, assim, ao lado. Então, que ia empatar a visão da casa de farinha. O que nós estamos mais preocupados aqui nas nossas agrovilhas é as nossas casas, que está do jeito que estão. Já tem casas que já caíram. E eu ganhei essa casa para mim ficar aí debaixo até o dia que eles quiserem. Não me adianta. Essa casa não é minha. E não é minha e não é de ninguém aqui. Nós não temos documento nenhum dessa casa. Nós não temos documento nenhum de terra. O loteamento planejado pelos militares desconsidera a reprodução das famílias. Casos como o de Dona Gelsa, que casou com um dos 5 filhos de um relocado, são comuns nas agrovilas. Ele não ganhou gleba de terra. Então a gente trabalha em gleba de outras pessoas. Ele começou a trabalhar com o pai dele, que mora aqui na comunidade. Mas como a gente viu que 14 até 17 hectares para 2, 3 famílias como ele, ele já tem 5 filhos, que já trabalha.
em roça, então fica difícil. A divisão em lotes transforma violentamente um campesinato de terras de uso comum, característico das situações de terras de remanescentes de quilombos, em campesinato parcelar, afetando a sustentabilidade desse grande território étnico. Os lotes individuais não dispõem de todos os recursos naturais necessários à sobrevivência das famílias. A gente pegava qualquer lugar para trabalhar, não tinha essa divisão não. Eu não tinha. Agora que a gente tem, cada local tem a sua aqui. O trabalho em glebas de vizinhos introduz o pagamento pelo direito de cultivar a terra, prática inexistente nas comunidades de origem. Todo mundo era liberto para trabalhar, todo mundo fazia só roça liberta. Então hoje a gente trabalha na gleba de um que dá, amanhã ele faz roça em outra gleba que dá, né, que a gente só paga às vezes pelo que é colhido. As famílias tentam se adaptar à nova situação de campesinato parcelar e, nessa condição, enfrentam as consequências do decreto que reduz o módulo rural de Alcântara de 35 para 15 hectares. E hoje nós estamos comprando, todo ano nós compramos farinha. Quem olha diz que ele é um preguiçoso, todo ano. Arroz a gente sempre compra, porque é pouco que dá. Nós ficamos até assim numa mal situação, que nós se tornamos pessoas invadidoras, invadir mato da aeronáutica para poder tirar madeira para vender, né? Tirar às vezes areia para vender, assim que a gente constrói. Aí voltou com o mesmo tempo da escravidão. Que Deus um dia vai ter dó, ter piedade dessas pessoas que sofrem. Na agrovila de Marudá, misturam-se 17 povoados e cada um deles festeja o seu santo padroeiro. A escassez de recursos, provocada pela relocação, aumentou muito o esforço para que as festas se realizem, já que esses grupos foram privados das condições normais de manutenção dos fundos cerimoniais. E que aqui é muito difícil. Por quê? Porque aqui nós não podemos fazer uma macaeira, não temos o óleo, não temos a tapioca. E que nós estamos levando essas festas porque nós não podemos parar. Porque são festas de tradição e nós fazemos a maior força. Onde nós morávamos era muito bom, a gente ia para a roça da gente trabalhar de manhã, conforme a maré. Quando era 11 horas ou 10 horas, o homem vinha-se embora da roça, pegava o corpo, ia para o garapé, pegava o peixe, o marisco. Quando era 4 horas, estava em casa. São bem misturadas a atividade de pesca e de lavoura. As duas caminham bem juntas, né? No horário você está na roça, no outro você está pescando. Nos dias que antecedem aos lançamentos, a base interdita uma grande área de segurança que atinge vários povoados, impedindo a pesca e o trabalho na lavoura. São 4 ou 5 dias sem pisar na praia. Uma vez mesmo meu marido estava lá pescando, chegou o helicóptero e saltou um, disse assim, ó, se você não sair daí, você vai já preso. E nós somos prejudicados porque nós vivemos da praia, do peixe. Lá que é a nossa feira. Nós morávamos bem na beira da praia, um lugar chamado Ginipaúba, era bem na beira da praia. Os peixes estavam dentro da rede e nós estávamos olhando da nossa casa, os peixes lá no sebo, cação, pescada, tudo. Quer dizer que aqui tudo acabou. Eu vivi assim mais, não sei como, sei lá, melhorada de situação da minha vida, da propriamente a minha vida, a minha saúde. É muito difícil a vida aqui. Eu não estou aqui para me falar da base. Mas é muito difícil a nossa vida aqui. E hoje estão lá. Os mortais, os restos mortais das pessoas estão lá. Estão as catatumbas, tudo lá. Estão as cruzes. Estão tudo lá, ninguém pode visitar não. A minha vontade era que eu não tivesse saído de lá
Tinha um dia de eu sair de lá, entendeu? Pela minha morte. Eu, a bem da verdade, naquele momento, naquele período, por ser jovem, eu também acreditava que eu teria alguma chance.